Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre 3 temas diversos em um mesmo vídeo. Vamos começar falando sobre esta questão do Günther Fehlinger, que fala sobre a ideia de dividir a Rússia em várias províncias. Vamos falar sobre a desclassificação de informações do Pentágono, que diz que tem mais de 650 avistamentos identificados, e até mesmo sobre a separação de Tucker Carlson da Fox News. Mas vamos lá, vamos adiante. Assim, antes de irmos adiante, só uma lembrança. Algumas pessoas pediram para que eu disponibilizasse mais uma vez vagas agora no final do mês para a comunidade fechada, porque eles não podiam no começo do mês. Então, para quem quiser, eu não vou fazer propaganda, só está o link na descrição ou no comentário em destaque. Mas vamos falar sobre essa situação aqui. Günther Fehlinger. Eu nunca tinha ouvido falar dele até que um amigo me enviou um link de um Twitter que o Günther tinha feito. E aí ele mostra aqui 41 novos estados de uma Rússia, segundo ele, melhorada pós-Putin. Então ele mostra aqui como seria a Eurásia, segundo o entendimento dele, possivelmente de alguns que estão com ele. Obviamente que não sai só dele isso aqui. Então ele mostra como seria a Rússia nesse entendimento, as divisões que teria, coloca até algumas bandeiras aqui, essa aqui bem semelhante com a dos Estados Unidos, enfim. Aqui, inclusive, ele diz o seguinte: eu chamo os líderes da oposição da Rússia e amigos da Rússia livre. Ele cita, coloca aqui, marca algumas pessoas, e aí ele coloca 41 novos estados livres e melhorados, muito melhores do que continuar o Império Russo após Putin. Aí ele coloca ex-Rússia. Então ele acredita que assim seria uma situação melhor. Inclusive, pessoal, muitos eurasianos justificam essa situação aí da Rússia por conta de ideias como essa aqui. Será que essa ideia aqui já existia antes ou surgiu após a questão da Ucrânia? Enfim, eu não quero entrar em muitos detalhes porque eu não quero tomar partido de ninguém, até porque eu não tenho força nenhuma aí para tomar partido de ninguém. Se a vara descer, é o meu lombo que vai doer e eu não tenho costas para isso. Só estou comunicando fatos aqui. Eu fui aqui só dar uma verificada em quem seria esse Günther, eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele pertence ao Conselho Atlântico Austríaco, ele é do Comitê Austríaco para a Adesão à OTAN da Áustria, Bósnia, Kosovo, Ucrânia e União Europeia de 2023. Isso aqui está no LinkedIn dele. Tem aqui várias informações. Outra situação é essa aqui, pessoal. Vocês sabem, eu já falei aqui, não é novidade, que o Pentágono tem trazido informações sobre esses objetos voadores não identificados. Eu já disse para vocês que não é porque um objeto é voador e não é identificado que ele é um alien. Eu não acredito nessa história de aliens. Respeito quem acredita, não estou aqui para ficar rindo de ninguém. Mas eu acredito que esse tipo de situação aqui, embora exista, não seja o que as pessoas estão dizendo que é. A maioria acredita que isso são realmente aliens. Esses avistamentos aéreos, então, somam mais de 650, segundo o Pentágono, e aumentaram em mais de 140 desde que o último relatório foi divulgado pelo Escritório de Pesquisas do Pentágono em janeiro, disse um oficial de defesa em uma audiência perante o Congresso. O diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Pentágono testemunhou na semana passada, na segunda audiência do Congresso, em mais de 50 anos. O número de avistamentos, disse ele, agora chega a mais de 650 objetos de interesse. É lógico que ele trouxe aquilo que, segundo eles, podia ser divulgado, porque se você for analisar, só das coisas que eu tenho recebido, de luzes estranhas e filmagens e fotos, só dos membros do canal aí a gente podia acumular talvez perto de uma centena. Imagine quem está focado em monitorar esse tipo de coisa, como é o caso deles. Então, penso que os vídeos que ele levou lá para o Congresso americano sejam os menos interessantes. Ele diz assim: nenhum dos objetos sob investigação, no entanto, era de origem extraterrestre, eles mesmos admitem. Só que não importa tanto o que eles dizem nesse sentido, porque é óbvio que se você coloca no imaginário da população, em filmes, revistas, em blogs especializados no assunto, todos eles martelando a ideia de que o governo esconde uma grande
uma grande situação que envolveria alienígenas, etc, etc. Todo mundo, quando vê o governo indo para o Congresso através de um representante e dizendo que não existe nada lá, para essa gente toda é a mesma coisa que admitir que de fato existe. Então o que está sendo mantido e alimentado no imaginário do povo é essa ideia do alien, que eu chamo de fake alien. Inclusive eu falo bastante sobre isso lá na comunidade fechada, tem uma série só sobre isso lá, explicando o que de fato é isso aí. Então só para manter vocês atualizados disso. Uma outra situação que eu queria mostrar, como eu já falei anteriormente, é essa separação do Tucker Carlson, né? O último show dele na Fox foi nessa sexta-feira. Muitas pessoas acreditam ainda nessa dicotomia esquerda-direita, de que há um caminho, uma luta para ser travada, e que há mocinhos contra bandidos. Aliás, todos os lados, né, acham que são os mocinhos nessa disputa toda. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou bem claro que a única saída não era nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro, mas para cima, né? A única saída que tem de toda essa balbúrdia que está no mundo. Mas as pessoas gostam de acreditar nisso, então vamos deixá-las atualizadas a respeito do que está acontecendo na política internacional. E isso é um fato de política internacional e geopolítica de bastante relevância, uma vez que ele era a principal voz dessa vertente que vem aí junto com o ex-mandatário Donald, né? Então eles anunciaram, a Fox News, né, repentinamente, que se separaria do âncora de opinião e comentarista Tucker Carlson. Para começar, só pelo fato de estar na Fox News, as pessoas já deveriam imaginar que a coisa não é bem o que elas estão imaginando, que ele não era aí um mocinho. Mas muitos, dependendo do que eu falar, vão continuar acreditando. Tudo bem, não estou aqui também para impor nada. Então ambos concordaram em se separar, tanto Tucker quanto a Fox, e aí então eles fizeram essa separação. Só que isso teve algumas repercussões. Por exemplo, vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui. O que pode estar por trás da saída de Tucker Carlson, segundo agora a BBC, né? Segundo ele, vai deixar o canal, vão seguir caminhos diferentes. A corrida que ele fez na mídia aí até agora tem sido impressionante, ele tem arrematado aí muita atenção na mídia, né? E eu duvido também que vai ser o último dia que nós vamos ouvir falar dele. Com certeza ele vai ressurgir aí de uma outra maneira, muito provavelmente até mais forte do que como ele estava anteriormente, né? Mas antes ele estava no horário nobre dessa gigante de mídia, que agora será comandado por uma série de apresentadores em esquema de rodízio, até que um substituto permanente seja encontrado. Provavelmente entre os próprios aí será feito um teste, né? Então a Fox News agradeceu os trabalhos. Eles dizem que o programa trazia uma série de abordagens conservadoras populistas em questões como migração, criminalidade, raça, gênero, sexualidade, com a chamada ideologia woke se tornando um alvo frequente dele, que inclusive é um alvo bem fácil, né, por motivos óbvios. Então, enfim, eles estão dizendo aqui que o motivo, né, basicamente teria sido por conta de uma manifestação de ideias dele a respeito das urnas lá nos Estados Unidos. Isso aí teria demandado uma boa quantidade de recursos da Fox News, que fez um acordo aqui de 787 milhões ou 3,9 bilhões de dólares de acordo para encerrar o processo de difamação movido pela Dominion, que é a empresa que gerenciaria então essas urnas. Com a saída dele também houve uma queda bastante grande das ações da Fox News. Então, para ver que ele tinha um poder aí de trazer anunciantes bem forte, porque ele trazia um público seleto, né? O público conservador normalmente é o público que tem mais recursos financeiros para gastar, né? Não é a classe financeira dominante do mundo, né? Que é a classe mais desenvolvida, mas é a classe média alta, que é mais conservadora. Então, quando ele saiu, as ações da Fox News fecharam em uma queda de 3% no final do pregão, depois de caírem até 5%. E a Fox News, ela tem um valor bastante considerável. Veja só, isso aqui é uma matéria de 2019, quando a Disney concluiu, lá na época, né, a compra da Century Fox,
pelo valor de 71 bilhões na época, 71 bilhões de dólares. Então, se você fizer a conta agora, se for 3% de 71 bilhões, 17,21. Então, só a saída do Tucker Carlson custaria aí 2 bilhões em cotação de 2019. Se formos cotar agora, eu não encontrei, até foi uma pesquisa rápida, eu confesso, não encontrei aqui o valor de mercado atual da Century Fox, mas eu imagino que aí nos últimos 4 anos deva ter valorizado bastante. Então pelo menos aí 2 bilhões o Tucker Carlson valia dentro da Fox News. Em resultado de propaganda, etc, etc. Então é isso, pessoal, um giro rápido aí a respeito daquilo que mais me chamou a atenção, né, no dia de hoje. Agradeço ao amigo que enviou o artigo sobre o Ginter lá para que a gente comentasse. Então, essa série de informações que eu trouxe para vocês é para mantê-los atualizados. Espero que isso tenha somado no conhecimento de vocês. Se tiverem algum comentário, agradeço por 2 motivos. Primeiro, porque quando vocês comentam, isso soma ao meu conhecimento e aos dos demais, né? E também porque isso acaba causando engajamento no canal. Então ele acaba notificando mais vocês se vocês comentarem do que se vocês simplesmente assistirem, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.